Boa noite, queridos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos dá de nós estarmos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor para o nosso crescimento espiritual. E também para o conhecimento, né? Para quando a gente lê a Bíblia, nós sabemos o que nós estamos lendo, o que está falando, né? Continuando o nosso estudo de Apocalipse, nós estamos agora no capítulo 10. Até o capítulo 9, nós falamos sobre as trombetas, está até a sexta trombeta. No capítulo 10, dá uma breve pausa sobre as trombetas. E nós vamos entrar no relato de João. O subtítulo desse capítulo vai dizer: os anjos, os 7 trovões, João e o livrinho. Quando nós lemos esse capítulo, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escreva. O livro do Apocalipse, ele vem revelando algumas coisas do que vai acontecer no período da grande tribulação. A igreja não estará mais aqui. A grande tribulação é para todos aqueles que rejeitaram a Jesus. Então serão os ímpios, os não salvos e o povo de Israel. Quando nós estudamos aquele mapa e estudamos o livro de Daniel, nós vemos que Deus revelou a Daniel que haveriam 70 semanas. 69 semanas aconteceu até a morte do Messias. Então ainda falta uma semana para o povo de Israel, que é a 70ª semana. Serão exatamente esses 7 anos da grande tribulação. Este é a 70ª semana de Daniel para o povo de Israel. De tudo que Apocalipse descreve que vai acontecer nesse tempo, nesse capítulo, João ele está ouvindo, ele está vendo todas aquelas visões que Deus foi mostrando para ele. E 7 trovões rugem em alta voz. João, muito atento a tudo que ele estava ouvindo, ele ia escrever. E Deus, a voz de Deus, chama ele e fala: João, não escreve. A voz de 7 trovões disseram algo, falaram algo, algum acontecimento daquela ocasião, e foi dado a João a ordem de não escrever. Então, de tudo que nós lemos no livro de Apocalipse, que vai acontecer nos fins dos tempos, ainda tem mistérios não revelados. Tem coisas que só quem estiver naquele tempo é que verá. Graças a Deus que a igreja não vai estar aqui. Nós aceitamos a Cristo, nós aceitamos o sacrifício. E Jesus na cruz, ele recebeu toda a ira de Deus. A que era destinada a nós, ele recebeu. Uma
Nós vimos que no capítulo anterior, a sexta trombeta já havia soado. Falta ainda uma trombeta e as taças. Mas Deus revela a João que aqui, nesse ponto, já está próximo de todo o fim. Verso 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. São mistérios de Deus que ele tem revelado a nós. Capítulo 11. Capítulo 11, João, é mostrado a João um templo. Este será o terceiro templo. João está vendo isto numa visão. Ezequiel também teve a visão do templo. Entre os capítulos 40 e 47 do livro de Ezequiel, profeta da Babilônia, Deus mostra a ele o terceiro templo, porque vai ser o templo no tempo da grande tribulação. Então esse templo ainda não existe. Hoje, exatamente, ele ainda não existe. Ezequiel viu e João viu numa visão. E Deus revela, lá no livro de Ezequiel, esses 7 capítulos que falam sobre o templo, é descrito pormenores de como vai ser o trabalho do sacerdote, o trabalho dos levitas, como que vai ser a entrada dos gentios. Ezequiel, ele traz tudo minuciosamente explicado. Algo que Deus revelou a ele que vai acontecer. Aqui, João vê esse mesmo tempo. E vamos acompanhar na palavra. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Não deixa de parte o átrio, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Deus mostra o templo para João e manda João medir o santuário, medir o altar, fazer medidas. E a parte exterior, a parte de fora do templo, ele diz para João: não meças. A parte do templo interior, a que seria dos judeus, tudo teria que estar na medida. Era para ser medido. A parte de fora não meças. Seria, porque ele falou, é a parte dos gentios. Gentios todos aqueles que não são judeus. Na época da grande tribulação, todos os judeus, eles se ajuntarão em Israel. Mas como hoje em Israel, muitas pessoas de todas as nações moram na cidade de Israel. Quando começou a guerra, essas pessoas foram transportadas em etapas, e muitos foram repatriados novamente aqui no Brasil. Por quê? Porque Jerusalém é um lugar cobiçado, Jerusalém é um lugar onde os povos querem estar. Quando começar o reino do anticristo, ele vai se instalar em Israel.
exatamente nas mesmas medidas que foi o templo de Salomão. Quando Zorobabel reconstruiu, quando eles retornaram da Babilônia, a medida também já não era a mesma. O templo que Zorobabel construiu era um templo menor do que o templo de Salomão. E óbvio, com muito menos adornos. O templo de Zorobabel, ele se ficou por muito tempo um templo rústico. Tipo assim, paredes levantadas, reboques e só. Foi feito altar, tudo, mas sem adornos. Quem adornou aquele templo e tornou ele num prédio muito bonito foi Herodes, quando ele assumiu o poder. Então, ele adornou de pedrarias todo aquele prédio. E adornou muito bem. Na época de Herodes, já tinha os afrescos, então algumas paredes eram todas trabalhadas com afresco, e ele se tornou assim, atual para aquela época, e uma bela construção. É aquilo que nós vemos em Mateus 24, no livro de Marcos, que os discípulos chamam a atenção de Jesus. Olha que prédio lindo, olha a pedraria. O templo de Salomão, o forte era o ouro. Tinham os adornos, tinham artesãos que construíam de pedra, e tudo aquilo era forrado com ouro. Então, o forte do templo de Salomão era o ouro. Na construção de Herodes, no tempo que Jesus nasceu, ele já era todo adornado de pedras. E o templo do futuro, ele vai ser um templo, provavelmente, pelas medidas de Ezequiel, um pouco maior, o prédio em extensão, do que foi o templo de Salomão. E a construção deverá ser bela, porque o anticristo, ele quer se gabar, ele quer se encher, ele quer sentir o poder. Como é algo que os judeus desejam há muito tempo, então ele realmente vai fazer uma bela construção. Ele vai se assentar nesse templo por 3 anos e meio, um pouco mais, provavelmente uns 4 anos por aí. Por quê? Começou a grande tribulação, ele vai liderar e ele vai começar aquela grande construção. Isso vai chamar a atenção dos povos. Os povos virão para Jerusalém. Jerusalém ficará muito habitada. E quando termina esses 3 anos e meio de paz, o templo agora está todo construído, ele já se intitulou Deus soberano, e é quando ele começa a oprimir. Quando ele começa a oprimir, começam também a abertura dos selos. No 6º selo entra as trombetas, na 7ª trombeta vai entrar as taças, e aí começa todo o sofrimento, a partir da metade. Só que Jerusalém vai estar habitada com muitas pessoas. É por isso que esse templo, quando Deus revela para João, ele fala: olha, o templo, o santuário, o altar, você mede. Lá fora, no pátio exterior, você não mede, porque tudo lá fora vai ser entregue aos gentios, e eles pisarão neles por 3 anos e meio. Seriam os 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Por quê? Porque devido ao sofrimento, ao grande sofrimento, a tudo que vai acontecer naquele período, de certa forma, eles correrão para o templo, porque eles querem um socorro.
acreditem em Deus, mas quando chega a hora do sofrimento, a primeira coisa que sai da boca deles é: ai meu Deus. O ateu diz que é ateu, não acredita em Deus. Deus não existe. Se ele estiver no avião, o avião começar a cair, a primeira coisa que ele vai gritar é por Deus. Por quê? É a essência do ser humano. Deus criou o ser humano. Então, por mais que a pessoa seja ateu, ou seja lá o que ele quiser ser, o ser humano tem em si a essência de Deus. E sempre o primeiro socorro, o primeiro apelo vai ser sempre para Deus. Então, em meio ao sofrimento, esse povo vão se reportar ao templo, buscando refúgio, buscando um alívio, que não terá, mas eles buscarão. Por isso, Deus revela a João: não mede a parte de fora, não vai ter limite, não vai ter tamanho, é para todos os gentios, todos quantos quiserem pisar este lugar. Tudo aquilo que Deus faz baseado no amor. A grande tribulação vai ser um tempo de juízo? Vai. Só que antes do tempo de juízo, olha quanto tempo que o Evangelho está sendo pregado. Quantas oportunidades que todos os povos têm de aceitar Jesus. Eles não aceitam por opção. Até muitos, eu venho falando ao longo de todo o estudo, até muitos que vivem dentro da igreja e se acomodam lá, porque a igreja é um bom lugar, ninguém usa droga, não falam palavrão, as músicas são bonitas, e se acomodam e não aceitam Jesus de verdade. Não entregam a sua vida totalmente ao Salvador. Essas pessoas também ficarão. É lamentável que uma pessoa entre dentro da igreja e perca o tempo ouvindo a palavra de Deus e não viva realmente para Deus. Né? Então, por isso a palavra de Deus tem que ser constantemente ensinada na casa do Senhor, ensinada no altar. Para quê? Porque para cada dia, cada culto que nós estivermos aqui, nós temos que ser confrontados com a palavra e temos que ser alertados. Às vezes a gente escuta algo uma vez, duas vezes, três vezes. O pastor está falando muito nisso. A irmã Abigail está falando muito nisso. Já parou para pensar em tal coisa que está sendo tão repetido? Às vezes é para nós ouvirmos aquilo mesmo. É para nós ouvirmos, abrir os ouvidos, abrir a mente, abrir os olhos. Então, se algo é dito mais do que uma vez, presta atenção e medita. Porque Deus, Ele faz tudo com amor, Ele avisa primeiro. Ele avisa primeiro. Deus sempre vai trazer a palavra para o ser humano. Porque ninguém naquele dia vai chegar diante de Deus e dizer assim: eu não sabia, não me falaram. Ninguém vai poder dizer isso. Por quê? Porque incansavelmente a palavra está sendo falada, a palavra está sendo pregada. A ordem era: não meça o pátio exterior, porque ele foi dado aos gentios. A partir do versículo 3, do capítulo 11, já está relatando fatos desses 3 anos e meio últimos da grande tribulação. Ele começa falando, versículo 3, sobre as 2 testemunhas. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidos de pano de saco. 1260 dias são exatamente 3 anos e meio. Então, essas 2 testemunhas, eles serão
vai estar acontecendo na ocasião. Tudo eles vão estar falando, mostrando. Por quê? Quer dizer, quando nós lemos o início da Bíblia, nós vamos ver que no livro de Êxodo, de Levíticos, Deus dá as leis, o sacrifício, como deve ser feito, tudo Deus ensina no livro de Êxodo e de Levíticos. Quando nós chegamos em Deuteronômio é a repetição das leis. Eles agora já estavam de fronte, Jericó, já prestes a entrar na terra prometida. E o que Deus faz? Ele fala para Moisés: agora você repete tudo o que eu já falei, tudo que eu já ordenei. É uma repetição. Deus está afirmando e alertando a sua palavra. O papel que essas duas testemunhas farão é a mesma coisa. Olha, desde que Cristo morreu até o dia de hoje, nós temos 2024 anos que a igreja vem pregando a palavra. Algum tempo ainda vai se passar, nós não sabemos quando, até que a igreja seja arrebatada. Aí começa a grande tribulação. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande sofrimento. Entre as duas testemunhas. Então, durante 3 anos e meio, eles vão repetir tudo aquilo que já foi falado, tudo aquilo que já foi dito, tudo aquilo que Deus já deixou gravado na sua palavra, um alerta para o povo. Olha, vocês se lembram disso, vocês ouviram isso? E eles vão estar falando a palavra de Deus. Durante a grande tribulação, não haverá salvação. A salvação durante a grande tribulação é para judeus. Por quê? Porque é a 70ª semana de Daniel. É um tempo específico de Deus em Israel. Então, haverá salvação para o povo de Israel. Nós já aprendemos no capítulo atrás sobre os 144 mil que vão ser selados. Por quê? Nem todos os judeus serão salvos. Não é porque é judeu, sou judeu, estou salvo. Não dá. Se não aceitar Cristo como seu Salvador, se não confessar o Messias, não está salvo. Não será diferente na grande tribulação. Deus já sabe aqueles que se ouvirão e aqueles que crerão no Messias. Então, antes de entrar esse grande sofrimento, Deus vai selar todos os judeus que lhe pertencem. Vou só relembrar, como nós aprendemos, que não é 144 mil literais. Não é literalmente 144 mil pessoas. A contagem é feita 12 mil de cada tribo. 12 fala de completude. Então, Deus está falando assim, da tribo de Rúben, já tem um número exato, ele sabe quanto que é. Da tribo de Levi, número exato, da tribo de cada tribo, já tem um número exato, e só ele sabe quanto que é. A descrição que é dada é apenas para nós entendermos que o povo de Israel já tem um número completo, fechado, exato, de todos aqueles que serão salvos nessa época. Então, todas as pessoas, naquela ocasião, elas estarão ouvindo ainda tudo o que já foi falado acerca de Cristo, acerca do Messias. Os judeus já têm a salvação. Quando termina esses 3 anos e meio de grande tribulação, quer dizer, terminou 7 anos, os judeus salvos, esses 144 mil selados, eles vão
vão entrar para o reino milenar, quando Cristo, como homem, vai reinar sobre o seu povo em Jerusalém. Esses povos que estão em Jerusalém, esses gentios, eles estarão ouvindo aquelas testemunhas, relembrando tudo que eles já tinham ouvido. Durante esse período de sofrimento, como o povo de Israel vai ser muito perseguido pelo anticristo, muitos desses povos endinheirados, eles vão ajudar os judeus. Sempre a história, gente, ela é sempre a mesma. Se nós voltarmos a para trás e formos ler e estudar, ver filmes sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, na perseguição dos judeus, na matança de Hitler aos judeus, muitos povos, muitas pessoas católicas, eles ajudaram os judeus. Muitos. Da mesma forma, vai ser no período da grande tribulação. Muitos vão ajudar os judeus. Esses que vão ajudar os judeus durante a grande tribulação, eles terão o direito de entrar no reino milenar. Aqui, na grande tribulação, ele não tem direito à salvação. Por quê? Grande tribulação, 150ª semana de Daniel. É Deus em Israel. Só que os que forem bondosos com Israel aqui, eles vão ter o direito de entrar no reino milenar. E no reino milenar tem direito à salvação. Então, esses terão uma oportunidade no reino milenar. No reino milenar, todos os judeus que entrarem, será exatamente assim. Livro de Hebreus, capítulo 8. Vamos ver se é isso mesmo. Esse pode me engano. Hebreus capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 9. A palavra de Deus diz assim, versículo 8. E, de fato, repreendendo-os, diz: Eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. O livro de Hebreus está falando para os judeus. Está falando assim: olha, a primeira aliança foi quebrada, vocês não atentaram,
deles a minha palavra, eu vou escrever a minha lei, e todos me conhecerão. Ninguém dirá ao seu irmão, a judeu, eu estou falando de judeu para judeu, ninguém vai precisar dizer, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Então, todos os judeus que entrarem para o reino milenar conhecerão literalmente Deus e o seu Messias. Eles, dentro do reino milenar, conhecendo Deus e o Messias, eles agora vão anunciar o Messias aos gentios que tiveram o direito de entrar no reino milenar. Mateus 24, versículo. Mateus 24, vamos lá. Versículo 14. Jesus está falando aos judeus. Ele fala sobre o fim dos tempos, o sinal dos fins dos tempos, e no versículo 14 diz assim: e será pregado este evangelho do reino, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Reino milenar, a última dispensação do homem na terra. É a última dispensação. É o Shabá da criação. Porque reino milenar é descanso. É o reinado de Cristo. Não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter lágrimas, não vai ter morte, não vai ter enfermidades. É um reino de paz. É o Shabá da criação. É o Shabá do tempo. Então, os gentios que tiveram o direito de entrar no reino milenar, os judeus vão pregar o evangelho do reino para eles. Eles terão a oportunidade de aceitar o evangelho do reino. Não é mais o evangelho da graça. Nós, a igreja de Cristo, é que vivemos na era da graça e pregamos o evangelho da graça. Por que da graça? Porque basta apenas crer, levantar a mão, aceitar a Jesus e o nome já está escrito no livro da vida. Não precisa de mais nada, basta crer. É o evangelho da graça. Eles já passaram por determinado sofrimento. Agora tiveram o direito de entrar no reino milenar. Reinado de Cristo. Então, os judeus, naquela ocasião, vão pregar o evangelho do reino. E eles terão o direito de aceitar a Jesus. Para quem está vindo da grande tribulação, para quem viu o testemunho, a pregação das duas testemunhas, eles agora conseguiram sair vivos, estão dentro do reino milenar, então eles estão com tudo na mão para ainda serem salvos. Basta saber se vão aceitar ou não esse evangelho do reino. É exatamente isso que esse capítulo 11 está nos falando, acerca dessas duas testemunhas. Naquele período, vai ser revisado toda a mensagem de Deus, toda a mensagem que já foi um dia falado. Vai dando os detalhes desse capítulo sobre essas duas testemunhas, e quando chegar ao final de 3 anos e meio, elas serão mortas. Elas serão mortas pelo anticristo. Elas serão mortas pelo anticristo. E versículo... Vamos ler o 7.
tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra ela e as vencerá e matará. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. É onde se chamará, pela maldade do povo, vai se chamar Sodoma e Egito, que é símbolo de pecado. Mas eles estarão em Jerusalém. É tanto que ele fala, é onde o seu Senhor foi crucificado, em Jerusalém. Então as testemunhas vão pregar numa parte central da cidade, o que hoje nós poderíamos dizer que seria na frente do templo, né? Porque para quem vê a região ali do Monte do Templo, onde uma parte de onde seria o templo está a mesquita, mas o espaço ali ele é muito grande. O templo exatamente não é onde a mesquita de Domo da Rocha está, é ao lado. Eu, Abigail, acredito piamente, porque eles falam assim, ninguém vai deixar construir um templo do lado da mesquita, também não vai deixar destruir uma mesquita. Só que o anticristo, ele vai trazer uma falsa paz. Então ele vai juntar os povos. Haverá uma só religião. Então os judeus não terão a religião deles, mas o Islã também não. Vai ser uma religião. Então, provavelmente, eu creio que os dois ficarão lado a lado. O templo vai ser construído ao lado da mesquita, dentro dessa falsa paz que este homem, o anticristo, trará. Então vai ser um lugar de chamariz, onde vai estar muitos povos, muitas gentes. Hoje, o local, o ponto de encontro para qualquer um que vá para Israel é o Muro das Lamentações. Mas com o templo construído, o chamariz não será o Muro das Lamentações. O chamariz será à frente do templo. Então é ali onde ele vai pregar essas duas testemunhas. É ali que eles vão ser mortos e ninguém vai deixar sepultar essas duas testemunhas. O corpo deles ficarão como testemunha, tipo assim, olha o poder que eu tenho, eu matei. E vão ficar ali por 3 dias, e depois de 3 dias, verso 9, então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os seus pés, e aqueles que ouviram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes, subi para cá. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Eles foram mortos, eles ficaram expostos 3 dias e meio, depois de 3 dias e meio, eles viverão. Deus trará vida a essas 2 testemunhas. E diante dos olhos de todos,
eles serão tomados por uma nuvem e serão ascensos aos céus, da mesma forma como foi Jesus. Jesus estava no Monte das Oliveiras e ele foi subindo, foi ascenso aos céus diante dos olhos de seus discípulos e de quase 500 irmãos. Há uma especulação muito grande para quem seja essas duas testemunhas. Podem ser duas pessoas da ocasião. Não é a minha opinião, mas possa ser que seja. Na minha opinião, seria Moisés e Elias. Por quê? Moisés, ninguém nunca descobriu o seu sepulcro. Ninguém nunca descobriu onde estava o corpo de Moisés. Moisés foi o único homem que viu Deus face a face. Não assim, que ele viu a glória de Deus. Se tivesse visto, ele teria morrido. Mas ele ficou 40 dias no monte, debaixo da nuvem. 40 dias sobrenaturais. Ele sobreviveu no monte, quando recebeu as leis e quando Deus lhes mostrou muitas coisas, inclusive coisas celestes. Porque Deus mostrou no céu sobre a arca da aliança. Deus falou assim: olha, faz conforme eu te mostrei lá no monte. Moisés era aquele homem que quando ele entrava na tenda da congregação, a nuvem o tomava. E ele tinha aquela presença de Deus tão próxima, que por uma ocasião, quando ele saiu, que ele chegou ao povo, o rosto dele brilhava de tal forma que ninguém conseguia olhar para ele. Era a presença de Deus, era o brilho da presença de Deus. E Moisés teve que cobrir o rosto. Foi Moisés que falou para o Senhor: deixa-me ver a tua face. E Deus falou: nenhum homem sobreviverá se ver a minha face. Mas você fica em tal lugar, na frente da rocha, entre as montanhas havia uma brecha. Ele falou: você se põe ali e eu vou passar de costas. E o que você ver passar é o Senhor passando diante de você. E Moisés ficou ali olhando por aquela brecha, e quando ele viu que algo passou, ele falou: é o Senhor. É o Senhor. E Deus deixou explícito que ele ia passar de costas. Passou de alguma forma, de alguma maneira, que Moisés pudesse olhar e não ser consumido. Então nós vemos Moisés foi um homem que teve muita intimidade com Deus. Pensa, um homem que Deus fala assim: olha, estende a tua mão sobre o milho vai virar sangue, virou. Estende o teu cajado na areia, vai virar rãs, vai virar piolhos, vai virar moscas, gafanhotos, e virou. Um homem a quem Deus revelou o relógio escatológico do mundo. Deus deu para Moisés um relógio que determina o viver da humanidade. Moisés foi aquele que falava com Deus e Deus falava assim: toca na rocha que vai dar água. E ele tocar na rocha e sair águas em abundância para todos. Se nós estudarmos a vida de Moisés, Moisés foi um homem que caminhou com Deus face a face. Ele não teve direito de entrar na terra? Não. Por quê? Porque Deus é justo. Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. Porque se fosse eu, Abigail, eu ia dizer: você errou, mas você já fez tanta coisa, pode entrar, Moisés. Mas Deus, ele é justo. Ele é justo. E numa dessas ocasiões de falta de água, a primeira vez, ele manda Moisés ferir a rocha. Ele bate na rocha e sai águas. Aquela rocha era Cristo. Cristo só foi ferido uma
salvação da humanidade. Numa segunda ocasião, o povo está lá perguntando Moisés, queremos água, queremos água, queremos água. E trouxe a gente para morrer de sede nesse deserto. Moisés, como homem, ele também se irava. Ele era ser humano como todos nós. Cabeça cheia. Ele vai falar com Deus. Deus fala assim, já não fiz uma vez, vai lá, bate na rocha. Não. Fala a rocha. Porque eu vou fazer sair água diante de todos. Agora, era para ele falar com a rocha. A rocha já tinha sido ferida. Jesus só seria ferido uma vez. Agora era só para falar. Mas ele, cabeça cheia, irado, como um povo, ele vai e ele bate na rocha de novo. E por causa disso, ele não teve direito. E não só por causa disso, sim, aquela rocha simbolizava Cristo. Aquela rocha não era uma rocha comum. Aquela rocha era Cristo. E ele feriu nessa segunda vez, por falta de bater uma vez só, ele bateu duas vezes a rocha. Por isso que ele não entrou na terra prometida. Deus falou para ele, porque você não glorificou o meu nome diante do povo. Você vai ver a terra, mas você não vai ver a terra. Porque todo o Antigo Testamento, todas as coisas que aconteceram, principalmente no deserto com o povo de Israel, tudo apontava para Cristo. Então, Moisés teria que obedecer à risca tudo que Deus falava. Porque qualquer coisa que fosse feito, ele estaria apresentando Cristo. Quando ele vai construir o tabernáculo, eu vou dar aula do tabernáculo aqui para vocês. E vocês vão entender todos os detalhes. Quando a gente acabar o Apocalipse, eu vou continuar estudando, e uma das primeiras lições que eu quero dar para vocês depois é sobre o tabernáculo. A mesa, os pães, tinha medida, tinha peso, porque tudo simbolizava Cristo. Então tinha que ser na medida exata, como Deus havia passado para ele. O propiciatório, a tampa do propiciatório, tudo era Cristo. As palavras da lei apontavam para Cristo. A rocha apontava para Cristo. Aquela serpente de metal que Deus mandou Moisés levantar no deserto, aquela serpente de metal apontava para Cristo. A nuvem do A deserto, a tocha de fogo, tudo era Cristo. Tudo era Cristo. Os dois filhos de Arão morreram, foi? Porque acenderam incenso, foi isso? Eles ofereceram um fogo estranho. Foi lá no... O que é um fogo estranho? Eles, cada um tinha a sua obrigação no templo. Eles sabiam qual era a obrigação dele. Mas sabe aquela coisa de ser humano emocionado? Gente, nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos cultuando. Não deixe a emoção tomar conta. Cultuem com a alma, louvem com a alma. Se você vê o irmão fazer aviãozinho, não vá fazer aviãozinho atrás. Não se deixe levar pela emoção. Isso, na passagem dos filhos de Arão, é fogo estranho. Imagina aí, as pessoas fazem aviãozinho, fazem reteté, sapateiam, dançam e não morrem, porque estamos na era da graça, mas Deus abomina. Deus abomina. Os dois morreram, eles não fizeram nada mais do que era a obrigação deles. Colocou incenso e foi queimar o incenso. Só que eles foram pela emoção. Naquele momento, não era para eles estarem ali. Eles tinham que falar assim, olha, você vai ficar na porta, olha, Iranildo está lá na porta. Irmão Iranildo, você fica na porta. Aí tem
pode exaltar, pode glorificar, cante com a alma, mas não faça meninice, não faça criancice. Meninice é fogo estranho. Gente, é o que mais a gente vê nos dias atuais. Os movimentos, as pessoas pregam querendo fazer movimento, agitar. Por quê? Porque eles querem mexer com o emocional do povo. Mexer com o emocional do povo, um vai fazer a dancinha, o outro vai rodopiar, o outro vai dançar, e vai ser aquela festa da casa. Tem um que pula também, né? Ministro. Tudo é meninice. Até Machado, Espírito Santo. Hã? Machado, Espírito Santo. Olha, se você marchar só ali onde você está, não. Agora, se você sair marchando, dizendo que está marchando para Jesus, não é para Jesus. Porque o profeta em si, lá nas epístolas de Paulo, quando Paulo ensina sobre os dons do Espírito Santo, ele literalmente vai dizer, o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Mesmo que você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo te toma, você começa a falar em línguas. Deus te usa para falar em profecia. Deus pode estar me usando, mas eu tenho controle. Eu tenho controle. Eu não estou abestada. Não é porque o Espírito Santo de Deus toma a gente que a gente fica abestado. Não. Eu estou dentro da minha consciência. Eu posso. Deus pode estar me usando. Mas a minha mente está aqui. A minha mente está lúcida. Eu já tive experiências desse tipo, gente. Eu já tive experiência desse tipo. E ao passo que a palavra de Deus termina, a gente simplesmente se cala. Miriam dançou? Miriam dançou. Não é a dança de hoje em dia. Não, tudo bem. Tem esse detalhe. Mas ela dançou. Mas ela dançou com as mulheres. Ela não saiu desfilando na frente do povo dançando. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, Miriam já era uma senhora de 90 anos. 90 anos quando eles atravessaram o Mar Vermelho. O que ela fez? As mulheres que estavam ali se alegrando, ela levou as mulheres. Juntou as mulheres para si. E ali elas glorificaram a Deus com pandeiros e dançaram. Não eram danças sexuais, não era rebolar, não era ficar girando. É um movimento. Sabe quando você canta, que você vai acompanhando assim, com o pezinho? Se você vê os judeus orando no Muro das Lamentações, eles ficam assim, olha, gente. Eles estão orando e o corpo está balançando. Eles estão adorando a Deus com o corpo. Quando se adora a Deus, nenhum movimento é sensual. Nenhum! Você vai ver que o corpo ele sempre vai se mover de uma forma em reverência. Aí você pode falar assim, está adorando a Deus com o seu corpo. O passeio então para lá e para cá, não tem problema. Não tem. Você só não pode ficar se requebrando. Não pode ficar se requebrando. Porque vai ter alguém atrás de você que vai estar olhando. Essa mãe dele fica assim, ó. E meu pai era moço, meu pai era maestro de coral. Eu acho que daqui ninguém conheceu meu pai. Mas lá dentro de Itapema, meu pai era conhecido por todos. E talvez, porque a gente foi criado com o pai, no meio da música, meu pai estava sempre ali regendo, a gente tem mania de, eu estou cantando os hinos e a mãozinha está lá. Eu estou sentada e a mãozinha está lá. A banda toca e a mãozinha está lá acompanhando. E outro dia, eu nunca tinha pensado nisso, outro dia alguém falou assim, nossa, ela não para com a mão, ela fica regendo onde ela está. Então eu não me levanto nem nada. Eu fico sentado no último banco, quem for na minha igreja vai ver. Eu tenho um lugar cativo, lá no último, encostado lá na parede. Eu sento lá, de lado onde eu estou, a mãozinha pega. E alguém fala assim, ela adora a Deus com as mãos cantando. Eu nunca tinha pensado nesse sentido.
será um movimento natural do corpo. Vai na igreja, a mulherada tudo rodando de saia, cai no chão, já tem que ter um pano para jogar em cima. Eu acho um pouco estranho isso aí. Com certeza é pouco estranho. Com certeza. A maior parte, 90%, 90% não vai querer ouvir isso. Não vai querer ouvir isso. Porque eles querem mais movimento. Tem pessoas que vão para a igreja à espera de movimento. Tem gente que acha que isso é avivamento, né? Não é? Avivamento. Não é. Ó, uma igreja que está aqui. O pastor veio me pregar. Aí palmas, glória a Deus, aleluia, tal, aleluia, papapá. Aí daí 2 minutos, acabou, está todo mundo assim. Isso é avivamento? Avivamento toma a pessoa. Quando o Espírito Santo de Deus toma a sua igreja, a igreja não sai do lugar. Eu já vivi isso dentro da igreja, gente. Não foi 1, 2 e nem 3 vezes. Quantas vezes deu meia-noite e a gente estava dentro da igreja porque a gente não conseguia sair, tomado pelo Espírito Santo. Aí o culto acabava, quem queria ir embora ia, os diáconos fechavam a porta e lá metade da igreja estava tomada pelo Espírito, ninguém nem se lembrava se ia trabalhar no outro dia ou se não ia, cheio. Gente, isso é maravilhoso, você sentir de verdade a presença de Deus. Hoje em dia, se você não pula, a igreja é fria. Aí, Pular, a igreja está e fria. quando a gente ia para casa, nessas ocasiões, era assim, era arrastado, o povo ia jogando a gente dentro do carro, levava a gente para casa, e você chegava em casa e continuava, nem dormia, cheio do Espírito Santo. Isso é mover do Espírito Santo. Aí a pessoa está, eu falo isso porque eu vejo, a pessoa está, aí pula, gira aí, ali onde que ela está, levanta a mão, grita, papapá, aí daqui a pouco levanta, sai lá para fora, sai de dentro do tempo, vai lá para fora. Que mover do Espírito Santo é esse? Quando não fica no banco, não abre da boca. Hã? Quando não fica no banco, abre da boca, querendo dormir. Aí já está falando com o outro, cutucando o outro. Que Espírito Santo é esse? Gente, nós precisamos conhecer Deus na sua essência, conhecer o Espírito Santo, para nós sabermos quando é que o Espírito Santo está agindo. Se o povo me visse lá na minha igreja, eles pudessem ler a minha mente, acho que eles me expulsavam da igreja para fora. Porque eu fico lá no último banco, começa o movimento, eu começo a orar, Senhor, para me parar. E eu vou fazendo para eles oração contrária, porque eu vou pedindo para Deus que seja o teu Espírito Santo, mas tudo que quando a carne faz parar, faz o povo sentar. Porque isso é engano, gente, é um espírito de engano. É a igreja de Laodiceia. Nós estudamos isso no começo do Apocalipse. A igreja, a era de Laodiceia, que é a era que nós estamos, é a era do povo, comando humano, governo humano. O homem é que está fazendo o movimento. E o povo gosta. O povo gosta. E se não tiver um movimento, ele vai para casa ainda e fala assim, nossa, hoje não teve graça. Ai, que culto frio. E aí quando tem um movimento da carne, o culto foi uma bênção, vamos para casa, foi bom. Falta de sabedoria, falta de conhecimento. Nadab e Abiú morreram dentro do tabernáculo, fazendo algo que era da função deles, mas não era o que Deus mandou no momento. Aquilo era tempo da lei, eles foram fulminados naquele momento. Aí hoje, aí fala assim, Abigail, mas por que então que tem esses avivadores de movimento? Porque Jesus falou sobre eles. Ele disse que era mistério que o joio crescesse junto com o trigo. Não era
joio. Ele falou que só naquele dia, no dia da colheita, é que seria separado o que é joio e o que é trigo. Aonde que nós ficamos disso tudo? Espírito Santo de Deus, toma minha vida. Não deixa a carne me dominar. Eu não quero ser emocionada. Espírito Santo me enche. E busquem de verdade a presença do Espírito Santo na vida de vocês. Vocês vão sentir, vocês vão ter experiências tremendas com Deus. Gente, é maravilhoso as experiências que Deus pode ter com vocês quando buscamos de verdade a presença do Espírito Santo. Amém? Amém. Eu sei que às vezes pode ser até difícil de ouvir tudo que eu estou explanando, mas é a verdade. É a verdade. Se 10 falar contra o que a irmã Abigail está falando aqui, mesmo assim eu vou continuar falando a verdade. Porque 12 homens foram mandados por Moisés para dentro da terra prometida para espiar a terra. 2 vieram falando a verdade. 10 mudaram a cabeça do povo. Só 2 entraram na terra prometida. Só 2 de um povo inteiro. Então, se 10 falar contra o que eu estou falando, vocês vão ver a irmã Abigail falando a mesma coisa. Eu não vou mudar a palavra. Eu não vou mudar a ideia. A palavra que o Senhor fala é que só Deus está na terra prometida, como a senhora acabou de falar. Mas foi só 2 ou foi ele junto com a sua tribo? Porque teve uma vez a escritura que está falando que antigamente era tribo disso, tribo daquilo. Porque só 2 de toda a geração que saiu de dentro do Egito com a promessa de entrar na terra prometida, só 2 homens entraram. Aquela geração inteira morreu no deserto. Os filhos deles foram os que entraram na terra prometida. Então todos aqueles que acreditaram naqueles 10 que não estavam falando a verdade, morreram no deserto, não viram a terra prometida. Gente, não é a maioria do que fala a verdade. Não é a maioria que fala a verdade. Então, vocês têm que conferir na palavra. Vocês têm que ser bereanos. Peraí, deixa eu ver a palavra, se é isso mesmo que a irmã Abigail falou. E vai para a Bíblia. E vai para a Bíblia. Porque não sou eu que estou falando. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Olha, leiam, pesquisem na internet sobre o avivamento da Rua Azusa. Aquilo foi um avivamento. Avivamento que durou semana. Semana. Não foi um cultinho de movimento, nós fomos avivados. Não. Modificou o povo daquela época. Aquilo foi um avivamento. Movimento não é avivamento. Amém, queridos? Amém. A maior, quando vai ter o culto, eu cheguei, a minha filha está, vai fazer 34 anos. Vamos ver. Olha, gente, a 9h10 eu vou só terminar aqui, eu vou usar um tiquinho. Tá? A gente começa às 8 horas, tá bom? Então, aqui, essas 2 testemunhas agora, eles renovaram aquela palavra, eles morreram. E eles, eu estava falando acerca de Moisés. Eu creio piamente, eu estava falando sobre Moisés, a pessoa de Moisés. Então, eu creio, lá no Monte Nebo, quando Deus fala, olha Moisés, sobe no monte, olha toda a terra prometida, e morre. E ele morreu lá em cima do Monte Nebo. Ninguém nunca encontrou. Se derrubar aquele morro abaixo, ninguém vai encontrar resquício de nada de que tenha pertencido a Moisés. Porque eu, Abigail, acredito que ele está no Monte Nebo. Ele olhou a terra, ele viu toda a extensão da terra. E Deus falou, sobe, olha e morre. Olha, Moisés.
o único homem que viu Deus face a face. Moisés era um tipo direto, legítimo de Cristo. Ele foi o salvador de um povo. Ele foi o legislador do povo de Deus. Deus deu esse privilégio a ele. Ele foi o legislador do povo. Junto com Deus, ele criou uma nação. Junto com Deus, ele criou uma nação. Se nós olharmos a importância desse homem na Bíblia, para Deus, ele é de suma importância. E Elias, porque, olha, Moisés representa toda a lei. E Elias é o primeiro dos profetas. Elias representa os profetas. E Elias não morreu. A Bíblia relata que ele foi levado ao céu num redemoinho. Ele não foi levado ao céu num carro de fogo, hein, gente? Ele foi num redemoinho. O carro de fogo passou, levantou-se o redemoinho. No redemoinho, ele foi levado aos céus. Ele não morreu. Quando nós chegamos no Novo Testamento, no ministério de Jesus, eles estão lá, Pedro, Tiago e João com Jesus, e aí eles cochilaram. Quando eles acordaram, eles tiveram aquela visão. Estava Jesus no meio, o Messias, a graça de Deus revelada, e à sua direita e à esquerda estavam quem? Moisés e Elias. Se Elias, que foi arrebatado, o corpo foi trasladado, tanto quanto será o nosso corpo. Se ele estava ali, e se Moisés também estava ali, que devo mais eu pensar? Olha a queda de Moisés. O seu corpo foi trasladado e ele foi tomado por Deus. No monte apareceu Moisés, Jesus e Elias. A lei, a graça e os profetas. A lei, a graça e os profetas. Então, eu, Abigail, isso não está escrito na Bíblia, mas eu, Abigail, acredito que aquelas duas testemunhas será Moisés e Elias. Eles nunca morreram como homem, eles foram trasladados. Aqui, eles serão mortos diante de todo o povo. Mas o texto também diz que o Espírito de vida da parte de Deus toma eles, eles vão ressuscitar e eles vão subir numa nuvem diante de todo o povo. Quer dizer, para eles subirem, o corpo dele tem que ser um corpo glorificado, um corpo trasladado. Amém? Amém. Vocês não são obrigados a engolir esse detalhezinho que eu estou explicando para vocês, porque isso é o meu entendimento dentro de tudo o que eu estudo na palavra de Deus. Amém? Então vocês podem concordar comigo, também como podem não concordar comigo. A verdade é, a Bíblia não diz, não esclarece quem seja. Amém? Eu falo, eu deixo bem claro que esse é o meu entendimento, porque eu falei isso na outra aula e eu vou dizer de novo. A gente não pode explanar com clareza aquilo que a Bíblia não fala com certeza. Né? É que dentro de tudo que eu estudo, é isso que eu entendo. Mas na Bíblia não está escrito isso. Então vocês podem ou não concordar comigo. Isso também, gente, não vai fazer diferença. Primeiro, a igreja não estará aqui, a igreja estará na eternidade. E quem serão as duas testemunhas, Deus já sabe com toda certeza quem são. Deus já sabe com toda certeza quem são. Pode ser duas pessoas da ocasião? Pode. Mas se forem duas pessoas da ocasião, como que eles vão ser aceitos aos céus, se o corpo não foi trasladado?
no versículo 13 e 14, diz assim: naquela hora, na hora que essas duas testemunhas foram tomadas, houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Olha, pessoas que negaram Cristo, mas está vendo como dão glória a Deus? Porque na hora de ver coisas que só Deus pode fazer, a primeira pessoa que o ser humano chama e que fala é de Deus. Passou o segundo ai, e eis que, sem demora, vem outra semana. A gente vê os ais sendo inseridos na trombeta. Ais está falando em pranto, em grande sofrimento. Aqui vai acontecer um terremoto, uma 3ª parte da cidade de Jerusalém vai ruir, 7.000 pessoas vão morrer de uma vez só. Então é um ai, é uma lamentação. Dos versos 15 em diante, vai soar a 7ª trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora, os anjos, os anciãos, eles louvam o nome de Deus por todas as coisas que estão por vir, pelos fatos que estão para acontecer. Nesse louvor, no verso 18, vai dizer assim: na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Um julgamento de Deus destruindo aqueles que destruíram a terra. Como que destruíram a terra? Desde o princípio, Deus ele deixou tudo, ele preparou o mundo todo, sem faltar nada para o ser humano. Mas os anos se passaram, os milênios se passaram, chegou a nossa época, século XVIII, século XIX, século XX, estamos no XXI, e o que vem acontecendo? A tecnologia, a ganância do homem, ele quer mais, quer mais, quer mais, invade as florestas, rasgam as florestas, contaminam os rios, fecham os rios, constroem represas. Eles mexeram com tudo o que a terra tem. Tanta poluição, tanto gases que são emitidos no ar, pelas indústrias, pelos carros, tudo isso contamina a terra, danifica a terra. E daqui, da onde nós estamos, nesse ponto de partida, mais para frente, mais coisas vão acontecer. Por quê? Porque a era do anticristo, a tecnologia principalmente, vai estar muito mais avançada que agora. Vai estar muito mais avançada que agora. Em Gênesis, Deus entrega para o homem a terra perfeita. O pecado tinha entrado, ele falou que a terra produziria espinhos e cabos. Sim, mas a terra estava perfeita. Rios, toda erva que era natural para o homem comer, os rios, água doce, água salgada, tudo estava muito
água, porque a água do planeta está acabando. A grande Mata Atlântica, a Mata Atlântica, gente, não é só no Brasil. A Mata Atlântica, ela se estende Peru, Chile. A Mata Atlântica, ela é muito, muito extensa. Se você olhar no mapa mundi, se você ler a história, um pouquinho de conhecimento que você tiver, você vai ver que a Mata Atlântica é o pulmão do mundo. Olha, todo o meu corpo, eu preciso respirar para viver. Se eu não respirar, eu morro. E eu tenho, todos têm, 2 pulmões. Os pulmões não tomam as costas da gente toda. Eles são 2 membros, para lá e para cá, direito e esquerdo, que não são tão grandes. Mas é o responsável por toda a respiração que o meu corpo necessita. A Mata Atlântica, ela é exatamente isso, o pulmão do mundo. Deus fez assim. E o que nós vemos na Mata Atlântica hoje? Quanta destruição, quanto desmatamento. Deus, ele vai pedir contas. No capítulo 10, nós vemos que João fala assim, a voz de Deus fala para João, não escreve, que hoje disse, porque é chegado o tempo do fim. Então, a parte que nós estamos lendo já está muito próximo de tudo terminar. E agora Deus está revelando para João que é o tempo de destruir os que destroem a terra. Irmã Abigail, eu não tenho nada a ver com isso. Não temos. Não fazemos parte do governo, nem dos grandes projetos. Estamos quietinhos aqui no nosso Guarujá. O governo nem sabe que a gente existe. Nem sabe de nós. Mas nós somos quem? Quem nós somos? A igreja. A igreja de Cristo. E qual é o papel da igreja? Pregar a verdade. Pregar a verdade. E? Pregar a palavra. E? Orar. Orar. Irmã Abigail, eu não tenho nada com que os grandes, poderosos estão fazendo lá. Mas nós podemos dobrar o joelho e orar. Irmã Abigail, eles não vão ser mudados. Mesmo assim a igreja vai estar orando. Tudo isso nós vamos prestar contas a Deus. Eu não vou mudar o que o governo está fazendo. O governo diz que os nossos filhos não são mais nossos. Os nossos filhos são do governo. E eles dizem que agora todas essas crianças, a partir de 6 meses, têm que ser vacinadas a vacina Covid. Então já foi declarado para todo mundo os malefícios dessa vacina. E agora os bebês de 6 meses têm que serem vacinados. E ele disse lá no tópico de notícia para todo mundo ler: seus filhos pertencem ao governo. Seus filhos pertencem ao governo. O governo está distribuindo nas escolas um material maligno, que está desvirtuando a cabeça dos nossos filhos. Os bebês que estão nascendo hoje, na certidão, não tem mais filiação de pai e mãe. Não tem mais filiação de pai e mãe. Por quê? Porque também não se coloca mais o sexo. Agora é gênero. Não é mais sexo, é gênero. Isso tudo o governo está fazendo. Irmã Abigail, se eu orar, isso vai mudar? Não. Porque tem que acontecer, o final dos tempos vai acontecer, mas nós vamos estar orando e ensinando os nossos filhos. O neto de um dos nossos irmãos lá nasceu e está lá. É gênero indefinido e não tem afiliação. Ele foi lá e ele brigou. Eu quero uma certidão dizendo que meu neto é macho, é homem e com o nome dos avós.
E aí eles foram preparar um documento. Nós não precisamos engolir goela abaixo aquilo que o governo está distorcendo da palavra de Deus. Nós ainda temos voz. Nós precisamos saber, entender e dobrar os nossos joelhos e nos prostrarmos em oração. Porque um dia também nós vamos chegar diante de Deus e vamos responder ao Senhor. Quando a igreja for arrebatada, nós receberemos nossos galardões mediante o tribunal de Cristo. E tudo isso é contado. Ah, você podia mudar o governo? Não, mas o que você fez? Eu orei, Senhor. Você vai levar o seu dinheiro. Seu galardão está garantido. Seu galardão está garantido. Galardão não é só obras, não é só o que faz. Galardão é a nossa vida. É aquilo que eu faço com a minha vida. O que eu faço no meu tempo. Quando eu acordo de manhã, o meu culto começa. O que eu faço durante o dia, eu já falei isso para vocês, eu vou continuar falando quantas vezes forem necessárias. O que eu faço do meu culto ao Senhor. Quem eu abençoo, quem eu amaldiçoo, quem eu olho, quem eu viro a cara, quem eu falo bem, quem eu falo mal. O que eu estou fazendo no meu culto? Quantas vezes eu pego a Bíblia para ler? Quantas horas eu fico no celular ou na televisão? Antigamente era na televisão, hoje é no celular, né? Hoje o celular ocupa a maior parte do tempo. Tem tempo para ficar 2, 3 horas com a cara no celular e a Bíblia. Quanto tempo a gente gasta para ler a Bíblia? Nós estamos colocando no grupo a leitura diária da Bíblia. Quantos será que estão acompanhando? Quantos têm esse tempo? Tudo isso nós vamos responder a Deus. E, gente, tudo isso faz parte do nosso galardão como cristão. Você quer ou não quer receber galardão das mãos do Senhor? Ah, mas eu já estou salvo. É suficiente eu chegar lá. Quem pensar dessa forma pode levantar a mão e aceitar Jesus, porque você ainda não está salvo. Então, ainda não está escrito no livro da vida. Porque quem aceita Jesus de verdade tem responsabilidade com Ele. Tem apreço pela sua palavra. Tem apreço por fazer aquilo que agrada a Deus. Pode pegar no celular? Pode, gente. Não tem problema. Não é pecado. Desde que você saiba usar. Ah, eu uso meu celular? Uso. E possa ser que qualquer momento que a pessoa me chamar, eu já estou ali online e eu já vou responder. Porque eu trabalho com o celular. Os estudos, os artigos que eu escrevo, eu já escrevo direto no celular para depois eu sair compartilhando nos grupos de estudos quais eu ensino. Então eu ando com o celular na mão. Mas aí o que eu estou fazendo com o celular? Mesmo se vocês não souberem, Deus sabe o que é que eu estou fazendo com o celular. Deus sabe. Meu filho chega em casa e fala assim, você viu isso do seu netinho? Você viu isso do seu netinho? Não vi. Mas está lá no status, você não viu? Eu falei, quem depender de olhar status, rapaz, perdeu tempo de mim. A vida acontece no status, a vida é de vocês, a minha não. A minha não, porque eu não abro status de ninguém. E também não publico. De vez em quando, eu publico algum status, porque às vezes eu acho assim, às vezes é uma palavra tão forte, tão boa, eu vou lá e compartilho no status. Mas isso é muito raro. Quem me acompanha vai saber disso. Porque eu não sou de postar nada em status. Facebook eu tenho? Tenho. Não posto quase nada em Facebook. É muito raro. E se eu compartilhar, é palavra. Se eu compartilhar algo, é palavra. Tenho Instagram? Tenho. Não compartilho nada. E se eu compartilhar, é palavra. Eu tenho que saber o que é que eu faço. Eu tenho que ter consciência. Então, queridos, vamos nos colocar na presença de Deus. Vamos nos dispor a orar. Vamos pedir
verdade para as nossas vidas. Avivamento do Espírito Santo entre em nós e mude o nosso modo de falar, o nosso modo de pensar, o nosso modo de agir. Que nos ensine a trabalhar com as nossas mãos e que nos ensine a como usar a tecnologia que nós temos hoje, as redes sociais. O Espírito Santo dará sabedoria a cada um que lhe pedir. E vai ser assim, se preparando cada dia, negando a sua carne cada dia. Ah, mas eu tenho vontade de ficar 3 horas no Instagram. Mas eu vou só passar os olhos, vou dar uma olhadinha e vou ler a Bíblia. Matar a carne e fazer a vontade de Deus. Amém, queridos? Amém. Que Deus nos abençoe em Cristo.